Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o Pastor Fábio e todos os dias tenho trazido um devocional especial para você, como esse de hoje, que tem como tema Vença o Diabo. É isso mesmo, vença o diabo. Pastor, mas eu já não venço o diabo todo dia? Ou quando que eu venço ele que eu não vejo? Como que eu posso vencer esse inimigo que está ao derredor, como a própria palavra diz, como um leão que ruge, procurando a quem devorar? Como que eu posso vencer esse ser que eu não enxergo, que eu não vejo? Como que eu posso vencer, pastor? Hoje, então, queridos, eu quero trazer alguns princípios para vocês. Claro que o tema ele é extremamente amplo, mas eu quero resumir ele o máximo possível para que você possa entender. Amém? Então, o tema Vença o Diabo é a nossa mensagem de hoje e nós vamos começar com o livro de Atos, capítulo 19, verso 13 a 20. Eu vou colocar na tela para que vocês possam acompanhar junto comigo, mas claro que sempre antes de começar eu faço aquele convite especial, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, faça parte desse canal, dessa família. Todos os dias você tem um devocional, na parte da tarde você tem a leitura da Bíblia do dia, você tem lives de segunda a sexta-feira, você tem live ao meio-dia, às 18 horas, e todos os dias você tem live às 22 horas, e também a oração da meia-noite, que você pode estar com a gente. Amém? Você é convidado para estar com a gente ao vivo, e eu quero poder estar orando por você. Bom, por isso você pode estar deixando o seu pedido de oração logo aqui embaixo nas mensagens do vídeo, para que eu possa estar orando por você. Aproveita, deixa o seu like, curta, comente, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Bom, então vamos lá. Vença o diabo. Primeiro, nós vamos ler o livro de Atos, capítulo 19, verso 13 a 20. Presta atenção nessa passagem que é bem interessante. Olha só. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, ordeno que saia. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Seba, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido dos judeus e dos gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham, confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniu os seus livros e os queimou publicamente. O valor total calculado chegou a 50.000 dracmas. Assim, a palavra do Senhor se difundia e se fortalecia poderosamente. Queridos, vocês viram que poderosa essa palavra? Mas essa palavra ela traz um ensino muito importante para nós. Primeiro, nós sabemos que existe o maligno. Querendo ou não, infelizmente, o maligno existe. E a luz, que é Deus, também, obviamente, que existe, porque senão você não estaria aqui. Mas o que muitos cristãos não sabem é da autoridade
que o Senhor Jesus Cristo nos concedeu sobre os espíritos malignos. Mas a quem que Jesus deu essa autoridade? É a todo mundo? Qualquer pessoa do mundo tem essa autoridade? Não. Nem todo mundo vai ter essa autoridade. Por quê? Nós vamos ver aqui que esses 7 filhos de Seva, que era um dos chefes dos sacerdotes dos judeus, isso significa que eles conheciam a quê? Eles conheciam a palavra de Deus? Sim, eles conheciam a lei de Moisés, a qual eles seguiam naquele tempo? Sim, eles conheciam muito bem, porque eles eram filhos de um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Mas você conhecer a Bíblia e você crer em Jesus, ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, ter mudado a sua história, ter confessado as suas más obras, se arrependido delas, é muito diferente de apenas conhecer. E é isso que esses jovens aqui estavam fazendo. Eles tinham muito conhecimento, mas eles não criam em Jesus e muito menos entregaram sua vida a Jesus. Então, quando eles tentaram expulsar demônios de pessoas, o que aconteceu? Chegou no momento que um daqueles demônios perguntaram para ele bem claramente: eu conheço Jesus, afinal de contas eles vieram do céu, são anjos caídos, demônios são anjos caídos, né? Toda vez que você ouvir a palavra espíritos malignos ou espíritos imundos, trata-se dos demônios que eram anjos e que caíram do céu. Sendo assim, queridos, eles perguntaram para aqueles jovens: eu conheço Jesus, eu vim de lá de cima, eu sei quem ele é. E sei também quem é Paulo, que antes era perseguidor e agora é esse cara aí que está servindo a Jesus. Mas e vocês? Quem vocês são? E daí foi aonde o negócio pegou, o caldo entornou para eles. Por quê? Porque o que os demônios viam em Paulo, né, em Jesus, eles sabiam que era o Filho de Deus. Né? Eles sabiam quem era Jesus. Mas Paulo, eles falavam, e eu sei quem é Paulo. Por que eles sabiam que era Paulo? Porque eles sabiam da autoridade que Paulo tinha. Que essa autoridade que Paulo tinha veio dada por Jesus. E que essa autoridade dava a Paulo o poder de expulsar demônios, curar os enfermos. Mas esses jovens só conheciam a palavra, mas não tinham uma vida de intimidade com Deus, não tinham uma vida de santidade com Deus. Pastor, o que me dá essa autoridade? Primeiro, queridos, a fé em Cristo Jesus. Tá? Primeira coisa é isso. A fé em Cristo Jesus, receber Jesus como seu Senhor e Salvador, único e suficiente Salvador, se arrepender dos seus pecados, confessar seus pecados e viver uma vida em santidade com Deus. Isso te dá autoridade. Agora, deixa eu mostrar para vocês algo na Bíblia interessante. Por um lado, esses 7 jovens que não tinham autoridade, que não creram, que não criam em Jesus, mas falavam em nome de Deus de Paulo, do Jesus que Paulo prega, eles nem sabiam que era Jesus. Eles estavam somente arriscando. Diferente desses 7 filhos de Seva, nós vamos ter o exemplo na Bíblia dos 70 que Jesus enviou para pregar, para orar por pessoas, curar os enfermos, expulsar os demônios. E esses 70, queridos, não eram apóstolos, eles eram discípulos. Pastor, o que é ser um discípulo? Ser um discípulo é exatamente o que eu acabei de dizer para você aqui agora. Ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ter se batizado, ter confessado suas más obras, se arrependido, estar vivendo uma vida em santidade e ter fé. Ter fé.
Isso te dá autoridade. E até também porque o próprio Jesus disse isso, e vocês vão ver isso aqui, agora nesse texto que eu vou trazer para vocês aqui. Está no livro de Lucas, capítulo 10, verso 17 a 19. Vou colocar na tela para vocês, 17 a 19. Diz assim: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em seu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Dei a vocês, olha só, queridos, presta atenção que isso é válido para mim e para você. Dei a vocês autoridade para pisarem sobre as cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Queridos, isso aqui é algo que você tem que ter bem na sua mente. Quem que deu autoridade? Jesus. Ele deu autoridade. Está na Bíblia. Ele nos deu autoridade. Ele não deu autoridade somente aos apóstolos, somente aos líderes da igreja. Esses 70 não eram os líderes, eram aqueles que seguiam Jesus, que decidiram ter uma vida em santidade e que decidiram aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e crer que Jesus é o Filho de Deus enviado para a remissão dos nossos pecados. Esses 70 representa eu e você. Quando Jesus deu autoridade a eles, deu autoridade também a nós. Sendo assim, Jesus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Ah, mas é alguns demônios, pastor? É alguns espíritos imundos? É alguns espíritos malignos? Não. Todos. Todo o poder do inimigo. Todo o poder das trevas. E nada lhes causará dano. Se aqueles 7 filhos de Seva tivessem tido essa autoridade, tivessem entregue sua vida para Jesus, tivessem confessado suas más obras, se arrependido, se batizado, entregue sua vida ao Senhor Jesus, com certeza eles iam ordenar aqueles espíritos imundos, saiam em nome de Jesus, e eles sairiam. Porque o espírito imundo, ele olha para você e vê e enxerga uma patente espiritual de autoridade colocada sobre você. E não só isso, os espíritos imundos, além de enxergar essa patente espiritual, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você passa a habitar dentro de você o Espírito Santo de Deus. O próprio Deus passa a viver dentro de você. Quando o espírito imundo vê isso em você e vê você repreendendo em nome de Jesus, vê a fé que você tem, vê que você tem essa convicção do Espírito Santo dentro de você, essa autoridade ela toma uma forma no mundo espiritual, de autoridade, de patente, fazendo com que esse espírito imundo se submeta ao nome de Jesus e saia. E por que eu estou ensinando isso para você hoje? Vencer o diabo. Porque, queridos, todos os dias eu oro por muitas pessoas, por dezenas de pessoas, todos os dias. E eu tenho visto quanto que o inimigo pinta e borda na cabeça das pessoas, na casa, nos filhos, no marido, na esposa. E muitas vezes essas pessoas são cristãs. Pastor, mas se elas são cristãs, por que os demônios conseguem ter acesso a elas? Porque elas não entenderam a autoridade, porque muitas vezes não estão vivendo em santidade, porque muitas vezes não entenderam realmente o que é receber o Espírito Santo dentro de si, não entenderam ainda o que é se converter verdadeiramente. Não entenderam isso. E quando eles não entendem isso, queridos, o inimigo vai pintar e bordar na vida da pessoa. Mas quando a pessoa entende isso, elas entendem exatamente isso que eu vou colocar na tela para vocês aqui agora. Livro de 1 João, capítulo 4, verso 2 a 4. 1 João, capítulo 4, verso 2 a 4, diz assim, ó. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desta forma.
todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne e procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, vocês ouviram que ele vem e agora já está no mundo. Verso 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês, quem é que está em nós? O Espírito Santo, amados, que está em vocês, é maior do que aquele que está no mundo. Então você imagina esses espíritos imundos olhando para você, vendo que você tem essa convicção do Espírito Santo habitando em você, a convicção da fé, a convicção da autoridade que Jesus te deu. Amados, na tua casa, quando começar a briga, discussão, quando você começar a sentir aquele ar pesado na tua casa, você vai poder orar na tua casa e vai falar: em nome de Jesus, eu não aceito esse mal na minha casa, e todo espírito imundo se submeta ao nome de Jesus e saia da minha casa agora. Você vai orar sobre o seu filho, sobre uma enfermidade, e vai falar para aquela enfermidade: em nome de Jesus, enfermidade, saia dessa pessoa. E a enfermidade vai sair. Você está entendendo, amados? Essa autoridade de Jesus não é só para vencer o diabo, mas para vencer também o que muitas vezes ele coloca nas pessoas. Doenças de todo tipo, depressão, ansiedade, pânico, câncer. Quando você entende que o Espírito Santo que habita em você é maior do que os espíritos imundos, e os espíritos imundos veem que você tem essa convicção de que o Espírito Santo que está em você, você tem essa convicção de que o Espírito Santo é maior do que todos eles juntos, porque o Espírito Santo é Deus. Quando você tem a convicção da autoridade que Jesus te deu, queridos, na hora que você bater o pé e falar: eu saia em nome de Jesus, o Espírito imundo estremece e sai da sua vida. É por isso que eu estou ensinando para você: vença o diabo. Você vai vencer o diabo com santidade, com obediência, entregando sua vida para Jesus, confessando seus pecados, não tendo brecha nenhuma. O inimigo ele vai ser obrigado a se submeter ao que você ordenar. Amém? Agora, olha só. E daí aqui entra naquilo que eu sempre tenho falado aqui, queridos. Sempre tenho falado aqui, como que você começa a ter essa autoridade. Começa como? Olha só, vou colocar para vocês, como que você começa a ter essa autoridade? Contudo, aos que o receberam quem? Jesus. Aos que creram em seu nome, Jesus, deu-lhes o quê? A autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem algum, mas nasceram de Deus. Mas nasceram de Deus. Quando eles verem que vocês creram, aceitaram, creram no nome de Jesus, confessaram suas más obras, você crê no Espírito Santo que habita dentro de você, isso te dá toda uma estrutura de luta e de batalha. Amados, o demônio vai bater o olho em você e vai bater em retirada. Não por causa de você, não por causa de mim, porque nós não somos nada sem Jesus, mas pelo que habita em nós, pela autoridade que está em nós. Ele sabe que se nós batermos o pé e ordenarmos em nome de Jesus, ele é obrigado a sair, porque existe uma autoridade sobrenatural. Amém? Mas claro que o inimigo não vai tentar desistir de qualquer forma, ele vai tentar te enganar, ele vai tentar te iludir, ele vai tentar te fazer desacreditar nisso tudo. Ele vai tentar te fazer desacreditar nisso tudo. Então você vai ter que fazer o quê? Tiago capítulo 4, versos 7 a 10. Eu vou mostrar para você o que você vai fazer. Olha só. Portanto, submetam-se a Deus. O que é submeter-se a Deus, queridos? Submeter-se a Deus é se colocar debaixo da ordem de Deus, dos mandamentos do Senhor, em obediência ao Senhor, a tudo que Ele ordenou. Isso é submeter-se, ok?
Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. Olha aqui a santidade falando. Santidade vence o diabo, queridos. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Verso 9. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem. O que é isso aqui? Arrependimento. Quando a Bíblia, você vê a Bíblia falando entristeçam-se, lamentem-se, chorem, a Bíblia está falando do que? De arrependimento. Troque o riso de vocês por lamento e a alegria por tristeza. Verso 10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Queridos, esse texto ele nos traz profundamente como que nós vencemos o diabo. Se submetendo a Deus, crendo em Jesus, aceitando Jesus, crendo no nome de Jesus, tendo em mente a autoridade que Ele nos deu, crendo que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, se aproximando de Deus em oração, na palavra, na meditação da palavra, na igreja, me arrependendo dos pecados. Por isso que a Bíblia fala, entristeçam-se, se arrependendo dos pecados verdadeiramente, entregando a minha vida ao Senhor. Resista, o diabo vai tentar contra você, tentou contra Jesus, vai tentar contra você. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. É assim que você vai vencer o diabo. Diabo, a palavra diabo, queridos, é a função dele. Não é o nome dele. Diabo é a função. A função da palavra diabo significa acusador, caluniador, opositor. Essa é a função dele. O nome dele é Satanás, adversário. Ele é o teu adversário, que você vence no nome de Jesus, com a autoridade que Jesus te deu, com o poder do Espírito Santo que está em você, se submetendo a Deus, lendo a palavra, orando. E isso faz você viver em santidade e vencer o diabo. Então não se acovarde, não deixe o inimigo muitas vezes entrar na tua casa com discussão, briga e todo tipo de mal. Ore na sua casa. Depois que todo mundo estiver dormindo, ou todo mundo saiu e foi para trabalhar, ore na tua casa, cômodo por cômodo, repreenda em nome do Senhor Jesus todo mal, ordeno que saia em nome de Jesus. E você vai começar a ver, você vai começar a vencer o diabo dia após dia. O marido vai melhorar, a esposa vai melhorar, os filhos vão melhorar. Você vai ver que o ambiente da casa muda. Por quê? Porque os demônios, os espíritos imundos vão começar a ver a autoridade de Jesus na sua vida. Enquanto o inimigo, o mundo das trevas, olhar para você e ver que você não crê nessa autoridade, e ver que você tem medo, que você é medroso, que você não crê nessa autoridade, então ele vai entrar, ele sabe da autoridade que você pode ter, mas como você não aplica, ele entra, pinta, borda e faz o que quiser na sua casa. Mas quando ele começar a ver que você está exercendo a autoridade que Jesus te deu, que você está sendo corajoso, que maior é o que está em você do que está no mundo, e que mal nenhum vai poder te fazer mal, por causa dessa autoridade que Jesus te deu, queridos, o inimigo vai começar, e sua vida você vai ver que você vai começar a vencer todos os dias o diabo na sua vida. Porque a Bíblia diz que ele está como um leão que ruge ao nosso redor, procurando a quem devorar. Então vença o diabo com santidade, obediência, tomando posse da autoridade, crendo que maior é o que está em você do que o que está no mundo, e mal nenhum das trevas te fará mal. Bem, queridos? Deixa eu estar orando por você. Eu quero convidar você a poder se posicionar hoje na presença do Senhor e tomar sobre você essa autoridade especial. A você orar comigo agora, tomando essa autoridade sobre você, crendo verdadeiramente no Senhor Jesus. E se você ainda não entregou sua vida para o Senhor Jesus, entregue hoje sua vida para o Senhor Jesus. Pode colocar aí no chat, né? Você pode colocar aí no chat, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu vou entrar em contato com você, vou deixar o WhatsApp do ministério para que você entre em contato e eu vou poder orar por você. Amém, queridos? Vamos orar então? Poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu louvo e adoro o teu santo nome. Por mais essa mensagem que nos ensina a vencer o nosso acusador, o nosso adversário.
Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina a vencer o diabo através da tua palavra, através da autoridade, através do Espírito Santo em nós, através da obediência, através, meu Pai, da submissão ao Senhor. Nós queremos agradecer e tomar posse dessa autoridade em nossa vida hoje, diante do Senhor. Tomar posse dessa autoridade, nos desfazendo de todo o mal, de todas as más obras, confessando as nossas más obras, confessando todo o mal, se desfazendo daquilo que é do mundo, nos entregando verdadeiramente ao Senhor, inteiramente ao Senhor e somente ao Senhor, crendo, recebendo e tomando uma posição séria diante do Senhor, de filhos do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos a bênção, a proteção e a graça do Senhor para esse dia, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.